a nossa arrogância, o nosso orgulho, como Laodiceia, que o Senhor está de fora batendo. Nosso persistente Senhor está lá, batendo na porta da casa que é dele. Porque o seu direito tem sido negado. Porque o seu direito tem sido negado por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho. O evangelho, a nossa maneira, não é o evangelho de Deus, é o evangelho à nossa maneira. É porque fazemos as coisas do jeito que queremos e não de acordo com a vontade do Senhor. É urgente que o Senhor venha quebrar nossa cerviz, para que nós venhamos render. Não é só cantar, nos rendemos a Ti, é render, é cantar rendido, não é cantar, nos rendemos, porque muitas vezes a gente fala assim, nos prostramos, enquanto a gente está com a cerviz dura. É prostrar, cantando, é uma coisa que nós não fazemos. Geralmente a gente canta, ó Senhor, nos prostramos aos Teus pés, mas não prostra. Eu não sei como que funciona isso, não sei o que significa isso, irmãos, nem o Senhor. Mas nós somos uma igreja tão enrijecida, inflexível, que nós somos capazes de falar uma coisa para Deus que nós não fazemos. Como essa é uma frase comum nas orações e nas canções. Né? Nos prostramos aos Teus pés. E se você apertar a pessoa, não sabe qual foi a última vez que ela ajoelhou diante de Deus. Percebe, irmãos? Que tristeza tem sido o cristianismo nesse tempo. Isso é apostasia, irmãos. Nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser verdadeiros para admitir que nós estamos vivendo uma atmosfera de trevas que tem cobrido toda essa terra. Cobre toda essa terra, essa apostasia. E nós estamos debaixo de tudo isso. E é a hora de nós reconhecer a necessidade e nos voltarmos com toda seriedade, com todo o nosso coração ao Senhor, e fazer essa oração de Abacuque ser verdade, ser realidade. Eu tenho meditado muito na história dos morávios, e duas coisas que eles praticavam, que eu tenho procurado exortar os irmãos. Uma delas é que eles nunca mudavam o assunto que eles estavam estudando enquanto eles não orassem diante do Senhor até que aquilo se tornasse realidade no meio deles. Eu acho que da última vez que eu estive aqui eu falei com você sobre isso. Sempre que eles estudavam um assunto, eles não mudavam o tema. Eles ficavam naquele assunto até que todo aquele assunto fosse realidade no meio deles. E sabe o que me incomoda, irmãos? É quantos assuntos nós temos estudado durante o ano e nenhum deles tem se tornado realidade entre nós. E nós não temos nem vergonha de chegar diante de Deus e falar, Senhor, nós somos hipócritas mesmo. Nós não queremos viver o que pregamos. Nós não queremos ser uma carta que é lida sobre a tua história, sobre a tua vida, sobre o teu testemunho. O que o mundo tem lido de Cristo na nossa vida como igreja? Entende, irmãos? Então o que é mais fácil? Jogar tudo para debaixo do tapete e virar a página. Não é isso, irmãos. Nós precisamos ter humildade. Dizer, Senhor, nós não somos capazes de viver essa verdade. Socorre-nos. Ajuda-nos. Que a Tua palavra se torne vida em nossa vida. Este era um princípio muito importante. O outro princípio era que eles oravam a Deus sobre um assunto, mas na verdade eles oravam para que eles fossem a resposta sobre aquilo que eles oravam. Quando eles estavam rogando a Deus que alguma parte ou algum lugar houvesse a pregação do Evangelho, eles mesmos se colocavam diante de Deus para que Deus os enviasse. Eles não dizem assim, Senhor, evangeliza os mendigos dessa cidade. Quando eles oravam sobre isso, eles se colocavam para que Deus usasse eles. Então, eles eram uma resposta às orações que eles faziam. Eles não colocavam a responsabilidade sobre Deus, eles colocavam a responsabilidade sobre eles. Porque é fácil, né, irmãos? A gente fala, Senhor, salva os jovens dessa cidade. Aí dá as costas. Não é verdade? A gente está orando para Deus salvar os jovens aqui dessa cidade já há 10 anos. Né? Mas nós nunca fomos lá pregar para os jovens. Entende? Ah, Senhor, salva as prostitutas. Irmãos, eu acho isso muito fácil. Se isso aí é sinal de espiritualidade, estou dentro.
Porque é muito fácil ser cristão assim, irmãos. Cristãos virtuais. Você ora e joga a responsabilidade diante de Deus. Mas você não é capaz de atravessar a rua e pregar para uma prostituta, para um viciado em drogas. Entende? Então nós temos que abrir os olhos. Este colírio do céu, só Ele pode abrir os nossos olhos e a gente pôr a mão na cabeça e falar: Deus, o que eu estou fazendo com a vida cristã? O que eu estou fazendo com o Espírito que o Senhor fez habitar em mim eternamente? Eu o tenho magoado. Olha a minha casa, Senhor. Avivamento não é na reunião da igreja, ele começa lá no nosso casamento. Lá no nosso casamento. A gente vai apressar a vida do Senhor é a partir das nossas casas, a partir dos nossos casamentos. Então, quando você pensar no avivamento, não pense no avivamento tendo como princípio a reunião da igreja. A reunião da igreja vai ser o reflexo do avivamento, porque ele será pessoal, ele será conjugal e ele será congregacional. Entende, irmãos? Aí nós estamos falando a linguagem do Espírito para esta hora que estamos vivendo. Vida e poder. Então, quando você vai vendo o livro de Atos, você vai subindo ali até o capítulo 7. Tantas histórias lindas, irmãos. Aqueles que um dia eram covardes, que estavam lá trancados, com medo dos judeus, aí você vai encontrar eles com ousadia. Outra coisa, irmãos. Talvez, para encerrar e não cansar muito os irmãos, eu quero colocar 2 pontos. E vou terminar aqui. Atos capítulo 1, versículo 8. Na última parte, quando diz assim: e sereis minhas testemunhas. Está vendo? E depois, por favor, aqui no capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo 13 diz assim, Atos 4, 13. Então, vendo a intrepidez de Pedro e João, somente isto. Pegando essas frases, porque se você estudar o livro de Atos, você vai se deparar com algumas ocorrências dessas palavras. Testemunhas, ou testemunho, tanto faz, intrepidez ou ousadia. A primeira, você vai ver que os cristãos, eles se tornaram testemunhas. Você vai encontrar algumas explicações para essa palavra, mas a explicação mais próxima do texto original é produtores de provas. O que quer dizer que aquela igreja se tornou uma prova convincente, evidente, de que Jesus Cristo havia ressuscitado. A igreja era a prova da ressurreição. A igreja era a prova que Jesus vivia. Ele estava vivo e reinando no seu trono. Era a igreja. Quer dizer, a igreja era a mensagem. Irmãos, eu vou repetir essa frase. A igreja primitiva era a mensagem. Ela não tinha só uma mensagem. Ela era a mensagem. Entende? E por que ela era a mensagem? Porque ela era uma testemunha. Ela era aquela que viu, ouviu. Ela era aquela que tocou e foi tocada. Ela foi aquela que experimentou. Ela tinha experiência com o fato da ressurreição, ou com o ressuscitado, ou com o Cristo ressurreto. Esse testemunho, irmãos, esse avivamento que o Senhor trará nesse tempo, vai evidenciar isso. Testemunho. O testemunho de Cristo na igreja. Um testemunho da sua pessoa, um testemunho da sua obra, da sua vida, do poder do Espírito. Testemunhas. É isso que nós temos que ser. Testemunhas que evidenciam que Cristo morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. Entende, irmãos? Porque essa tem que ser a nossa mensagem. Nós temos que pregar essa mensagem com testemunho. Mas não apenas isso. Veja, aqui no capítulo 4, tanto no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 do livro de Atos, você vai ver a ousadia, a intrepidez, a coragem, a liberdade destemida que esses apóstolos passam a ter. Pedro, no início, era aquele que negou o Senhor diante de uma serva. Os discípulos estavam com medo, trancados no cenáculo, com medo dos judeus. Eles não foram capazes de testemunhar o que viram, o que ouviram, porque estavam com medo. Mas veio aquele espírito de vida
e tirou eles daquele lugar. Aí agora o que você vai ver no capítulo 2? Quando aqueles homens levantaram apontando o dedo, ironizando o que estava acontecendo com a igreja, Pedro se levantou e disse: o que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, aí vem essa profecia que nós acabamos de ler, ousadia, coragem. Irmãos, e ele vai pregar uma mensagem no capítulo 2, ele vai colocar 7 temas acerca da pessoa e da obra do Senhor. E diz que quando ele termina de pregar, o versículo 37 do capítulo 2, diz que as pessoas sentiram como que perfuradas pela palavra de Pedro. Meus irmãos, é isso que o Senhor busca entre nós, e é o que Ele vai fazer entre nós. Restaurar o verdadeiro sentido do ministério da palavra. Compreende, irmãos?